O programa hoje está em Tiradentes e vamos passear pelos becos da cidade. Para chegar aqui é muito fácil. Partindo de Belo Horizonte, pegue a BR-040. Depois de Congonhas, vire à direita. Siga até São João del Rei e depois chegue até aqui. São cerca de 180 quilômetros de BH até a cidade, onde vamos desvendar os mistérios e histórias dos becos de Tiradentes. Um passeio turístico que vocês vão adorar. Eu não conhecia vários pontos e várias histórias também daqui. O programa ainda tem a receita que está deliciosa e muitos outros assuntos que vocês adoram no Cipó. Porque todo mundo sabe, falar de Minas com todo o carinho do mundo é com a gente da Aviação Cipó. Das 6h30, só pra ver a beia, beta ou bia. Eu vou pela via, Aviação Cipó, levo muita paz e alegria. E hoje um passeio diferente aqui em Tiradentes. Já estive muitas vezes nessa linda cidade histórica, só que sempre tem coisas por descobrir. E hoje vamos desvendar os segredos dos becos de Tiradentes. É isso, Fabrício? Exatamente. A proposta hoje é conhecer, além da história de Minas Gerais, esses diferenciais dos becos, tá? Isso é interessante, você falou, muitas pessoas vêm em Tiradentes, vão caminhando pelas ruas principais e não imaginam que ela é toda interligada por becos. E o legal é que tem muita história entremeada nesse passeio. Começa lá na frente da sua empresa, com você explicando um pouquinho de como que começou tudo por aqui. Exato. A ideia do passeio é você fazer uma linha histórica, tá? Da história de Minas Gerais, do Ciclo do Ouro, e utilizando os elementos da cidade para ir conectando com essa história. Por isso que em cada ponto tem uma curiosidade, uma coisa bacana para aprender. E você falou lá, o ouro foi descoberto aqui em que ano? 1702. Aí foi fundado o primeiro arraial, que é o Arraial de Santo Antônio, tá? Que vai fundar depois a Vila de São José, que hoje é Tiradentes. E aí você dá essas explicações históricas lá e a primeira parada aqui é nesse largo. Largo das Mercês, que era a entrada do arraial no século XVIII. Basicamente aqui é o caminho onde vinham os viajantes de Ouro Preto, descendo com ouro até o litoral em Paraty. Então é uma parte muito simbólica, muito importante para a nossa história também. Então aqui começava o arraial de Santo Antônio, onde chegavam os viajantes da região de Ouro Preto. Era o portal da Exatamente, cidade, aquelas boas-vindas. Da vila. E você também, eu vi você explicando aqui, nós estamos acompanhando tudo, tá, gente? A gente espera ele explicar, depois a gente faz a entrevista para não atrapalhar o passeio. Aí eu vi você explicando algo interessante sobre pé de moleque, gostei disso, conta pra gente. É uma história que a gente chama de reza lenda, tá? Porque nós temos o calçamento típico do século XVIII, tá? Que era um calçamento feito de pedras bem pequenininhas, que se assemelha muito ao doce de amendoim que nós temos aqui. Aí tem uma história que fala, que reza a lenda, que as mulheres faziam os doces no século XVIII, deixavam para vender nas janelas, só que os meninos passavam, tá? Pegavam o doce e saíam correndo. As mulheres chegavam bravas, falavam assim, não rouba, pede moleque. Ou seja, não era para roubar, era para pedir o doce. Então criou essa associação do pé de moleque ao verbo pedir, tá? Mas é uma história que a gente chama de reza lenda aqui na região. Tá, isso é legal. E o bom, né, desse caminho é isso, você vai descobrindo essas histórias, essas lendas e passando para os turistas. Exato, o objetivo do passeio, tá, como guia de turismo, é oferecer a história documental. Só que, logicamente, a história teórica é um pouco pesada, então a gente joga algumas curiosidades, algumas brincadeiras para trazer um pouco também de não ficar tão pesado a informação, porque realmente é uma história triste do século XVIII. Então a gente joga algumas informações, algumas curiosidades que quebram um pouco essa dinâmica do passeio também. Então daqui a pouquinho nós vamos começar a desvendar os becos de Tiradentes. Vários becos aí, muita história bacana. Então vamos embora? Vamos lá, partiu. Antigamente a saúde bucal não chegava em todo o estado. Às vezes só na capital alguns privilegiados tinham, né, os dentes bonitos e bem tratados. Agora não.
todo o interior de Minas tem ótimos dentistas e tratamentos que podem chegar até você. E nós estamos fazendo esse trabalho de divulgação junto com o CRO, Conselho Regional de Odontologia, que cuida muito bem dos dentistas e também tem outros serviços importantes, como a caravana Resgatando o Sorriso, que viaja por Minas Gerais levando procedimentos importantes à população carente do interior. Então, acompanhe no Instagram do Viajando com Toledo e do CRO as novidades e vamos juntos por uma saúde bucal cada vez melhor para o povo mineiro. A gente agora vai entrar nos Becos de Tiradentes, um passeio incrível. Já apresentamos o projeto para vocês lá no Largo das Mercês. E aí começou uma chuvinha, nós passamos ali no Largo das Forras e viemos subindo. Passamos por uma outra rua e chegamos ao primeiro beco misterioso, Fabrício. Beco da Pedreira, tá? É considerado o mais antigo da cidade, Toledo, porque ele ligava a Vila de São José, que é Tiradentes, a uma pedreira onde eram tiradas pedras para fazer os casarões mais antigos, tá? Então esse caminho é um pouco mais largo, porque era o acesso da pedreira antiga para o centro histórico de Tiradentes. E aqui tinha muito ouro, Fabrício? Toda a estrutura do ouro em Tiradentes é ouro de barranco, tá vendo aqui? Ó, terreno de argila com veios de quartzo. Então na época retirava, então, no caso, o veio de quartzo, todo misturado com ouro e fazia a separação nos mundéis, que eram as barragens de pedras cachoeiras, tá? Então era considerado um ouro fácil em relação aos ouros de profundidade, ouro preto, tá? E aí tem uma questão aí que para trabalhar esse ouro tinha que dar no couro, como é que é isso? É outra história curiosa. Não estou falando de você aí, né, que tá meio parado em casa, não tá dando no couro, não. Nós vamos contar a história aqui, como é que ela é. Qual que é a história? Que é o reza a lenda também. As barragens de pedra, tá, era forrado com a manta de couro de boi. Então você triturava dentro da água o cascalho com ouro. Esvaziava a barragem, tá, tirava as pedras de cima e o ouro, por ser pesado, ficava agarrado nessa manta de couro, que era muito grande. Tinha que tirar a manta de couro e botar para secar. O trabalho pesado da história é você vir depois com a manta seca, um pedaço de pau, uma barra de ferro e bater com força atrás da manta de couro para desprender as pepitas de ouro que estavam agarradas nela. Então, como era um trabalho muito pesado, os negros escravizados mais fortes, sadios, eram colocados para o trabalho, que era um trabalho bem pesado. Os mais velhos e cansados faziam o trabalho que era o trabalho de dar no couro, que era um trabalho forte, para desprender as pepitas. Surgiu uma expressão que não vem ao caso, tá, gente? Mas essa que é a história. Nós não estamos falando de ninguém, né, Fabrício? Estou falando nada. Então, ó, dá no couro, né, que é essa expressão que a gente usa hoje. Ó, você tá bem em casa aí, a patroa tá satisfeita, a namorada, né? Tá dando couro. Vem dessa época, porque o cara tinha que ser muito forte para bater no couro. Era muito difícil prender as pepitas. Para tirar o ouro. Exatamente. E para a gente fechar essa parte que eu achei, né, de muitas curiosidades interessantes, tem a expressão também quinto dos infernos, que vem disso. Exatamente, 20% era destinado à coroa. A coroa dava concessão de terras, tudo que foi explorado, 20% era dela. Era o quinto. A quinta parte, exatamente. Só que as pessoas só negavam, não gostavam disso, tá? Então, no caso, quem não pagasse o quinto, a pessoa era presa, açoitada e até mandada para fora do Brasil, nas colônias de Portugal, na África. Então, a pressão era tão grande para pagar o quinto, que as famílias aqui chamavam isso de quinto dos infernos, tá? Tanta perseguição que elas sofriam. Aí surgiu o quinto dos infernos. Quinto dos infernos, é isso. E também o santo de pau oco, porque o pessoal escondia ouro por dentro do santo para passar na fiscalização. O santo tinha uma devoção muito grande, um respeito, então não era vistoriado. Então, por fora era objeto de santidade, tá? Mas por dentro era sonegação mesmo. Então, muito ouro foi desviado com o chamado Santinho do Pau Oco aqui em Minas Gerais. E eu gostei da estrutura deles aqui, porque começou a chover, eu falei, não, vamos ter que parar a gravação, vai parar o passeio, não. Apareceram 1000 sombrinhas e tá todo mundo feliz aí rodando. O importante é fazer o passeio, não vai perder não. É isso aí, Aviação Cipó, um programa raiz. É com chuva, é com sol, nós estamos andando e conhecendo. Perfeito. Vambora? Mais beco, o pessoal tá esperando ali, tem mais beco aí, gente. Se tem uma coisa bonita em Tiradentes, são os telhados. Agora eu te pergunto, e o seu telhado tá bom?
Ou não? A calvície está te incomodando, a careca está te deixando sem sono, tirando seu humor? Você vai mudar isso agora procurando a Capulus New, clínica de transplante capilar que fica no Belvedere e vai resolver o seu problema. Equipe com mais de 10 anos de experiência, médicos que sabem o que fazem, 3 centros cirúrgicos e um preço que cabe no seu bolso, dividido no cartão. E para você que é mulher, está com problema de queda de cabelo, de alopécia, pode procurar a Capulus New também, que você vai ser atendida com todo o carinho e sigilo do mundo. Agora, telhado não é mais problema para ninguém. Vá a Capulus New e mude de vida.